O efeito nefasto do desarmamento remonta aos tempos bíblicos. Não foi somente com o nazismo que os judeus foram desarmados antes de serem perseguidos, presos, jogados em campos de concentração e assassinados. Em Samuel 13, 19 e 20 é relatado assim: naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Quanto mais totalitário é um governo, maiores são as restrições ao armamento da população civil. Os regimes mais sanguinários da história foram também os mais eficientes em desarmar as pessoas, pois um povo desarmado é um povo incapaz de reagir contra um governo tirano. Desarmamento é sinônimo de controle social. Na descrição desse vídeo, deixamos para vocês todos os episódios históricos das tragédias que ocorreram após o desarmamento da população. Países com políticas menos restritivas às armas de fogo possuem índices de violência baixos. O mesmo não se pode dizer entre os que proíbem ou restringem. Na verdade, em muitos casos, esses últimos apresentam um aumento considerável nos crimes violentos nos anos seguintes à aprovação de tais leis restritivas. Uruguai e Paraguai, por exemplo, são países com um número de armas extremamente altos e são países extremamente pacíficos. Armas são como carros. Seu uso depende de quem está no controle. Uma arma só mata um inocente se por trás dela estiver um assassino, assim como uma faca, um bastão, uma moto, um carro ou um tijolo. A responsabilidade sobre uma morte é sempre de uma pessoa e não de um objeto inanimado. Assim como o carro não tem a função de atropelar, as armas também não têm a função de matar ou de agredir. A função da arma é a defesa, é inibir uma agressão, é o uso desportivo e de caça. Usá-la de forma ofensiva é o mau uso dela, assim como de um carro. Armas têm uma função equalizante, é o único meio de se igualar forças díspares. Uma mulher contra um homem, um idoso contra um jovem, um homem contra um grupo de homens e etc. A igualdade que a arma traz irá prevenir muitas injustiças e agressões, já que sabendo que qualquer pessoa à sua volta tem a possibilidade de estar armada, irá, assim, inibir os criminosos de agir. A arma de fogo é o verdadeiro símbolo da democracia e da igualdade. Incontáveis vidas são salvas todos os dias pelo uso defensivo das armas e, na grande maioria dos casos, não ocorre nenhum disparo, pois a simples ostensividade da arma ou um disparo de advertência faz com que o criminoso desista do ato. Além disso, sabendo que as pessoas podem estar armadas, os criminosos não sentirão a confiança e a tranquilidade de agir como agem em sociedades desarmadas. O cálculo do custo e benefício feito pelo criminoso muda radicalmente, fazendo com que o custo passe a superar o eventual benefício da ação delituosa. Criminosos não entram em lojas para comprar armas, não preenchem fichas para registrá-las e nem as devolvem em campanhas de desarmamento. A lei que desarma existe, só precisamos convencer os criminosos a aderirem e obedecerem essas leis, pois estes costumam não cumpri-las. Não há qualquer evidência de que as armas utilizadas por criminosos foram roubadas de cidadãos que possuíam legalmente essas armas. Caso isso fosse verdade, teríamos registros alarmantes de roubos e furtos de armas legais todos os dias, e isso não ocorre. A grande maioria das armas utilizadas por criminosos são ilegais e entram no país de forma ilegal. Dificultar o acesso das pessoas comuns às armas é facilitar a vida dos criminosos. Um cidadão armado protege a si mesmo, a sua família e as pessoas à sua volta. Por melhor que a polícia seja, ela jamais irá estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sendo assim, a única barreira que pode deter um criminoso é um cidadão armado. O argumento de que com a permissão de pessoas comuns andarem armadas haveria mais mortes decorrentes de brigas de trânsito, por exemplo, é uma grande falácia. Pois, mesmo que eventuais casos ocorram, a mesma permissão irá salvar muito mais vidas e irá evitar tantos outros crimes que hoje estão livres para ocorrer. Os danos decorrentes da proibição serão sempre muito maiores do que os danos da liberação. Até meados dos anos 90, muitas pessoas comuns portavam armas de fogo no Brasil e nem por isso víamos notícias de assassinatos no trânsito ou outras mortes por armas legais. O argumento de que a população brasileira é despreparada é outra falácia. Nos Estados Unidos, caipiras iletrados do Texas com pouquíssima instrução não têm problema nenhum no uso responsável de armas.
Aqui no Brasil, até meados dos anos 90, a criminalidade era menor e era comum pessoas portando armas de fogo. Ninguém se sentia o maioral por estar com uma arma. Afinal, era comum e ainda gerava um efeito psicológico de ninguém mexer com ninguém, um policiando o outro. Por não haver o monopólio do porte, os criminosos não se arriscavam tanto. O argumento de que a reação sempre acaba com a pessoa que reagiu ferida ou morta tem graves problemas. Primeiro porque quem usa este argumento parte da premissa atual que é uma sociedade desarmada, ou seja, o agressor sente-se à vontade em iniciar a agressão ou aquele ato criminoso de roubar, pois tem a certeza que sua vítima e testemunhas à sua volta não estarão armadas. Uma vez que partimos de outra premissa, ou seja, de que qualquer pessoa poderá estar armada e defender a si e a terceiros, o cenário muda radicalmente com relação à reação em si. A consequência de alguém te matar e você estar desarmado é sempre a mesma. Você provavelmente irá morrer. Estando armado, você morre ou você mata. Suas chances já sobem para 50%, ou seja, os desarmamentistas não podem debater com a matemática. O argumento de que se liberarem as armas vai todo mundo comprar arma e sair atirando é patético, pois é o mesmo que dizer que pelo álcool ser liberado vai ter piloto de avião bêbado durante o voo, cirurgião operando chapado, caixa de banco ou de supermercado com uma garrafa de cachaça na mão, ou é o mesmo dizer que por facas serem permitidas, todo mundo sai esfaqueando os outros nas ruas. Não faz o menor sentido. Dizer que não precisamos de armas porque existe a polícia é igual não ter extintor porque existem os bombeiros. No entanto, extintores são obrigatórios e as armas proibidas. E é perfeitamente possível usar o extintor como arma, não só com um cilindro, mas é possível até mesmo sufocar uma pessoa com o conteúdo de dentro do cilindro de um extintor. Os desarmamentistas dizem que nós, armamentistas, somos tolos, porque achamos, por acharmos, que basta armar a população que os problemas de segurança pública serão resolvidos. Não, amigue, não se trata de um assunto de segurança pública, mas sim de um direito elementar, que é a sua liberdade individual e o direito à proteção da sua vida, da sua liberdade e da sua propriedade, já que é simplesmente impossível o Estado fazer a segurança privada de cada cidadão. Como disse Benê Barbosa, o casaco serve para me proteger do frio e não para acabar com o inverno. Quando as armas evitam crimes, dificilmente vira notícia e não chega ao conhecimento das pessoas. Afinal, não houve desdobramento relevante do ponto de vista midiático. Já quando algum crime com armas, legais ou ilegais, ocorre, a turba progressista histérica passa semanas martelando o assunto, colocando a culpa nas armas, ao invés de colocar a culpa no criminoso. Então é isso, pessoal. Não esqueça de ver os dados e fatos históricos na descrição desse vídeo, curtir e compartilhar com os amigos.